Ouça agora o programa Novos Rumos, uma realização da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Apresentação: Dircília Zilli e Jussara Dantas. Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos à rede do Novos Rumos. Simbora fazer aquela sintonia, colocar aquela energiazinha, quem tem energia de sobra, quem está precisando, é o momento de pegar um pouquinho dessa energia e simbora juntos no Novos Rumos. Lembrando, quem está acompanhando, a gente está começando agora, aproveita para curtir, compartilha aí no modo público, assim a gente possibilita que mais pessoas tenham acesso ao programa, ao conteúdo e participem da nossa conversa. Hoje aqui estou solo, sentindo falta da amiga Ercília, ela não pôde estar com a gente, mas está tudo bem, na próxima semana, se Deus quiser, ela estará aqui firme e forte com a gente. Hoje aqui acompanhando que tudo isso funciona e colocando a gente, Marcos Magrini, pela TV Jefferson Silva, na produção, mandando o link do Zoom, ajudando aí a todo o mecanismo, Eliette Ribeiro, e nos telefones Solange Ribeiro, colocando vocês aí em contato com a gente. Então, conversar. Eu compartilhei já o tema do programa ontem, algumas pessoas já acompanharam pelo meu Face, da Ercília ou da própria ABRAP. A gente vai falar sobre o quê? Como lidar com julgamentos, com opiniões e com rótulos. Como você lida com essas situações? Acontece com você? Você tem dificuldades com julgamentos? E aí? É esse o tema que eu quis conversar hoje. No nosso dia a dia, a gente enfrenta muitos problemas, onde com certeza a gente passa por diferentes julgamentos, por diferentes opiniões. Hoje em dia, com a internet, isso ficou um pouco mais delicado, porque se antes havia uma opinião que era lançada, seja positiva ou negativa, às vezes aquilo ficava restrito a um determinado nicho. Hoje não, a questão é pública. Num piscar de olhos, alguém é cancelado, alguém é bombardeado nas redes sociais. E isso é algo muito delicado. Então, as opiniões que se tornaram públicas, os rótulos que se tornaram públicos, fáceis de serem colocados, é algo que a gente precisa aprender a lidar no nosso dia a dia. É algo muito delicado. É algo que precisa se fazer presente e que a gente tem que saber contornar. Então, esse foi o tema escolhido para conversar com vocês o dia de hoje, para a gente trocar uma ideia e, enfim, e trocar informações. Na medida que você vai aparecendo aí, vai colocando a sua opinião, se você já teve problemas com relação a julgamentos, a essas diferentes opiniões, como que você lida com isso, o que você acha que precisa fazer, e a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão. Bom, quando que a gente começa a formar opiniões? Gente, desde pequenininho. Então, nós nos acostumamos a, desde pequeno, tanto ouvir opiniões quanto a formar as nossas opiniões. Então, todas as nossas experiências, a bagagem, aquilo que vai acontecendo com a gente, vai trazendo toda uma carga que direciona as nossas opiniões para um lado ou para o outro. Nós aprendemos a emitir esses julgamentos, inclusive com os nossos pais, que nós ouvimos fazerem esses mesmos julgamentos. Então, conforme as experiências que nós temos, nós vamos por um lado ou para outro. Nós aprendemos a emitir julgamentos conforme essas pessoas que convivem conosco e nós tendemos a reproduzi-los. E assim vamos crescer. Dependendo da forma que nós recebemos esse impacto, isso se torna mais importante na nossa formação ou menos importante.
algumas pessoas tratam as opiniões como se elas fossem verdades, verdades absolutas, incontestáveis. Mas uma opinião é completamente diferente da verdade. Ela pode ter, essa opinião pode ter algum embasamento, ela pode ter algumas coisas aonde ela se apoia, mas eu não posso considerá-la uma verdade. Dependendo da forma como eu lido com essas opiniões, eu também posso praticar injustiças. Eu posso cometer injustiça com relação aos demais. Isso é muito comum. E, gente, podemos mudar de opinião? Sim, sempre. Lembra, ela não é uma verdade. A partir do momento que essa opinião não é uma verdade, eu posso mudá-la. Desde que, para que eu mude uma opinião, eu preciso o quê? Estar aberto às opiniões alheias. Eu preciso permitir com que chegue até mim pontos de vista, ideias diferentes. Mas se eu não estiver aberto, se eu não permitir isso, eu não mudo de opinião, eu vou manter aquela mesma ideia fixa, aquele mesmo posicionamento. E, consequentemente, eu posso não crescer. Então, as opiniões, a gente precisa ter prudência ao ouvi-las. Por quê? Porque elas não são verdades. Eu preciso ter cuidado, eu preciso ser inteligente e me permitir mudar, pensar diferente, assimilar outras ideias. A opinião também não é uma afirmação, de forma alguma. Aqueles que fazem muitas afirmações a partir das suas opiniões estão equivocados e podem descobrir isso ao longo do tempo. Então, cuidado com aquilo que você, inclusive, manifesta nas redes sociais. Será que você está dando opiniões como se fossem verdades? Será que você espalha uma opinião como se fosse uma notícia? Porque também é algo completamente diferente. Hoje em dia se fala muito das fake news, das notícias falsas ou não verdadeiras, que estão muito comuns. Por que elas estão comuns? Porque eu recebo aquela opinião, eu acho que ela faz algum sentido, eu a considero como verdadeira e pá, disparo como uma verdade, como uma afirmação ou como uma notícia. E, na verdade, não seria. Era só a opinião de uma pessoa, de uma situação, de um determinado profissional. Então, eu preciso tomar cuidado com essas certezas, com essas verdades. E do mesmo jeito que a gente forma opinião sobre um monte de coisa, nós também julgamos. E como julgamos? Então, a gente vê uma pessoa, vê uma cena, vê uma situação, já cria na nossa cabeça toda uma teoria sobre aquilo. E nós julgamos as pessoas pela aparência, julgamos pela forma como ela se veste, julgamos pela forma como ela fala. Quantas vezes a gente não ouve ou não aconteceu conosco mesmo situações, agora na pandemia está todo mundo meio de castigo em casa, mas às vezes de ir numa loja, dependendo de como você está vestido, de ser maltratado ou não ser tão bem atendido, e o contrário também é verdadeiro. Por quê? Porque houve um julgamento. Esse julgamento é correto? Não. Não, porque ele é superficial. Na maioria das vezes ele vai falhar. Mas nós julgamos. Julgamos e emitimos rótulos. E isso acontece desde pequenininho. Você pega um professor, em pouco tempo, às vezes ele já julga. Vai acompanhar a pessoa indefinidamente e pode trazer um prejuízo para essa pessoa. Então, está aí a importância do cuidado que a gente precisa ter com relação a esse julgamento, com relação à emissão desses rótulos. Ah, mas o fulano é bagunceiro mesmo, mas preciso rotular? Será que tudo bem, eu posso fazer uma determinada avaliação do comportamento? Será que eu não tenho condições de ajudar aquela criaturinha com relação àquilo que eu estou observando, ao invés de simplesmente rotulá-la? E a questão fica mais delicada quando nós usamos essas percepções
que a gente faz, a opinião que a gente levanta, para ter uma sinceridade exagerada. Como seria essa sinceridade exagerada? A gente fala que é um sincericídio. O que é sincericídio? Gente, é aquela verdade que apunhala a pessoa, que judia, que machuca, que dói. Então, que desculpa eu tenho para ser tão sincero a esse ponto de machucar o outro? E será que a forma como eu estou vendo as coisas é tão verdade assim? Eu tenho esse poder ou a condição de emitir esse julgamento, de usar essa sinceridade tão fria, tão crua e colocar o dedinho lá na ferida do outro? Então, não, sincericídio não é positivo em nenhum caso. Ele não vai ajudar, ele não é benéfico. Então, eu não preciso disso, não há necessidade de usar a sinceridade dessa forma, porque eu acredito que eu estou falando a verdade, eu vou lá e me permito colocar o dedo na ferida alheia. Não posso fazer isso. Isso não vai ajudar, não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Então, a gente precisa tomar cuidado com relação às verdades que a gente fala, as verdades que a gente coloca. Antes de falar um pouquinho mais do tema, eu estou vendo que os comentários aqui estão aumentando. Antes que eu me perca aqui sozinha para ler, geralmente eu revezo. A Ercília está falando, eu aproveito para dar uma lida. Hoje vai ser tudo junto, ao vivo, gente. Vou aproveitar para dar um oi para Sandra Cunha, que está aqui acompanhando, mandou um coração bem bonito. Zelsa José também está aqui acompanhando a gente. Milton de Taveira, desejando uma ótima quarta. Marilene Camilo está aqui com a gente acompanhando. Luiz Arnaldo Nogueira. Elaine Struder, lá da Vila Carrão, também está aqui acompanhando, desejando uma quarta de muita paz, amor e luz a todos. Anita Nack, que também está sempre com a gente. A Zeusa, ela comenta que já julgou, já duelou, vem trabalhando isso no dia a dia, já teve que se defender de pessoas que não conhecem. Peraí, gente, que o negocinho aqui eu dou um pouquinho. E determinadas postagens ela ignora. Aí é que tá. Gente, eu tenho que responder a todas as postagens, porque tem situações que a gente vê a postagem ali, às vezes a gente veste a carapuça, mas necessariamente aquilo não era pra gente. Ou quando a pessoa emite uma determinada opinião sobre uma situação, política é o que dá mais briga. Eu tenho um ponto de vista diferente, eu posso querer ir lá, brigar, discutir, duelar com a pessoa. A necessidade de provar se a opinião A ou a opinião B é a verdadeira? Não. Tudo bem, discussões são positivas, ouvir o outro lado também. Mas nem sempre as nossas discussões são saudáveis. Às vezes são tentativas de impor um ponto de vista diferente. E a gente julga, assim, muito, a gente duela. Então, é o trabalho, como a Zeusa comentou, de autoobservação, de se olhar com frequência, de observar quando isso ocorre. Por quê? Porque a gente liga um piloto automático. Presta atenção no dia a dia, o quanto você julga, às vezes, alguém que você vê na TV, o quanto você rotula. Então, a gente faz isso sem perceber. Não é por mal? Pode não ser, mas isso não quer dizer que não tem um efeito negativo. Então, é evitar, é tomar cuidado, é estar se observando, porque senão a gente vai julgar. Deixa eu continuar a dar um oi para o pessoal. A Juliane JB também está aqui com a gente, acompanhando. Tânia Moretti, a colega lá do Cefra, está aqui, firme e forte, também acompanhando. A Tânia comenta que pior do que julgar é quando aplica a sentença. Tânia, a gente faz serviço completo, a gente não fica só no julgamento. A gente vai lá, julga, aplica um rótulo e ainda quer aplicar a sentença. Então, aí complica mais ainda, mas é bem por aí. A Silvia Tran, colega lá da BRAP, também está aqui acompanhando. Marciele Gonçalves também está dando bom dia. E ela faz um comentário.
que às vezes opinamos ou julgamos sem olhar a situação como um todo. Marciele, na maioria das vezes é assim mesmo. Eu sempre tento ouvir os dois lados de tudo para ir opinar, mas às vezes falamos o que não deveríamos. Vamos aprendendo devagar, mas essa é a ideia, é ir aprendendo devagar. Por quê? Porque a gente cai no impulso de opinar. Então, é como se nós precisássemos ter uma opinião sobre tudo, o tempo todo. Então, eu tenho que saber tudo, eu ouvi algo, eu tenho que já me manifestar, eu tenho que dar uma opinião. Gente, eu não tenho nada. Então, assim, eu posso ouvir e ficar quieta. Por que ficar quieta? Para refletir, para pensar, amadurecer a ideia sobre aquele ponto. E, inclusive, não há nada de errado em fazer isso, e eu posso verbalizar. A pessoa fala, emite opinião sobre alguma coisa, você fica quieto. E aí você vai falar, não, estou pensando, estou amadurecendo a ideia sobre isso, ainda não tenho uma opinião. Preciso refletir, preciso entender um pouco mais. Então, seria interessante aprendermos a emitir uma opinião verdadeira de que não sabemos tudo, de que precisamos refletir ou ter maiores informações, e manter a mente aberta para aquilo que é diferente da forma como nós enxergamos, sem julgar ou sem já taxar aquele outro lado como errado antes de aprofundar em alguma coisa. Deixa eu ver mais alguns aqui. Berenice, bom dia, chegou por aqui também. Aí ela pergunta, como saber a diferença entre julgamento e observação? A verdade tem que ser dita com cuidado também, não é? Ela faz uma perguntinha. Ela fala que ultimamente ela tem visto muito, até porque as pessoas estão mais sensíveis, com os nervos à flor da pele. E aí, peraí, que cortou aqui, entra do que Jesus disse, das sandálias que devemos vestir antes de julgar. Verê, é por aí sim, as pessoas estão mais sensíveis, mas por quê? Eu acho que a sensibilidade é porque está tudo muito exposto, está tudo muito divulgado, então os problemas que às vezes eram discutidos ali de uma forma mais restrita, ficaram a nível público, então isso é normal causar uma sensibilidade, por quê? Pelo medo do julgamento alheio, justamente pelo excesso de exposição. Mas, por outro lado, a verdade precisa aparecer. Então, depende. Aí pode entrar na questão que eu comentei do sincericida. Então, a verdade, ela sempre aparece. Mas eu preciso ser o mensageiro da verdade? Ou eu preciso expor essa verdade de forma agressiva ou tão intensa que, machuque o outro? Não. Eu posso tentar trazer a verdade de um jeito natural ou de uma forma que não seja agressiva ou aquela sinceridade tão fria que machuque. Aquele exemplo simples que às vezes a gente usa, que é a pergunta, tô bem, será acha horrível? Você, nossa, tá horrível. Gente, eu não preciso falar que tá horrível. É verdade? Na minha opinião pode estar realmente horrível, mas eu preciso falar assim? Ou será que eu posso virar, olha, não combinou muito com o seu tom de pele, essa roupa, ou com o seu porte, acho que dá para melhorar. Ela vai entender que não está legal sem que eu agrida ou a machuque. Então, eu vou falar a verdade, mas de uma forma que não agrida. Não é que eu estaria mentindo. Então, eu não preciso machucar o outro. Então, pegando esses exemplos que talvez seja mais simples de entender, eu posso expor sem agredir e sem machucar, sim. E tomar cuidado, porque quem sou eu para julgar ou falar a verdade? Eu preciso ter em mente que opiniões são diferentes de verdades. Opiniões não são afirmações. E as opiniões que nós temos são diferentes. Elas mudam com o tempo. Nós mesmos mudamos de opinião e mudam de uma pessoa para outra, conforme a bagagem que ela teve. Lembra que nós formamos isso desde pequenos? Então, esse cuidado a gente precisa sim ter. Deixa eu ver mais recadinho aqui, gente. Aí eu dou de uma vez. A Dalcia Prima entrou aqui, a Zelza está curtindo o tema. Marisete,
Entrou Eliane Andrade. Oba, consegui falar com todo mundo, gente. Eu só não consigo curtir os comentários de vocês hoje. Fica muita coisa para dar conta. Mas, pessoal que está aqui comentando, lembra de curtir, de compartilhar. Se existe alguém que não curtiu ainda a página da TV Mundo Maior, aproveita essa oportunidade. Assim você sempre vai ser atualizado. Quando tiver um vídeo, um programa ao vivo, você recebe lá o aviso e tem a oportunidade de assistir. Então, lembra de curtir e compartilhar, pessoal. Então, continuando nossa conversa, acho que eu consegui falar com todos hoje. A Sandra Cunha acabou de entrar, bem-vinda aqui. Bom, nós, até por estarmos aqui conectados em muitos momentos da vida, nós compartilhamos opiniões. É legal compartilhar opinião. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de expor o que eu penso, o que eu sinto, a forma como eu vejo as coisas, e eu tenho a oportunidade de também receber algo diferente, desde que haja essa abertura, para que eu coloque e para que eu receba. Então, estar aberto a compartilhar é positivo. O que não seria legal? Quando eu emito essas opiniões, eu compartilho a forma que eu penso, o que eu sinto, mas eu não estou aberta a receber o que o outro está me expondo. Então, às vezes eu recebo a informação e já fecho. Não, não é isso, essa não é a verdade, a questão é diferente e a gente briga com a opinião alheia. Então, isso é complicado, isso é negativo, isso é ruim. A gente tem casos de grupos de WhatsApp, de família, que deu briga por opiniões diferentes sobre questão de saúde, de política, de N coisas. Então, poxa, eu preciso permitir que essas questões de julgamentos ou de opiniões agridam de tal forma as minhas relações. Relações essas que são mais importantes do que uma opinião sobre um ponto específico de alguma coisa, ou pelo menos deveriam ser mais importantes. Então, como que está baseada aquela relação? Eu só vou ter relações legais com quem pensa do mesmo jeito que eu, quem acredita nas mesmas coisas ou sente da mesma forma? Estou frita, vou ficar sozinha? Não. É preciso agregar, então eu preciso aprender a receber as opiniões diferentes. Eu preciso aprender a ouvir aquele julgamento e não deixar que ele me influencie de tal forma. A questão dos rótulos que eu comentei, eu até dei o exemplo do professor, mas, gente, isso não ocorre só com professor, é geral, é que fica mais fácil a gente observar isso numa escola, porque você tem uma classe, e é muito fácil, você pergunta para um professor sobre os alunos, e ele tem um exemplo para cada postura, para cada situação, a partir do que ele observa e rotula. Mas isso ocorre em casa. Às vezes a família tem 2, 3 filhos, aí tem, esse é o filho inteligente, esse é o que vai bem na escola, esse é o filho preguiçoso, esse é o filho sei lá o quê. Então, são rótulos que a gente coloca. Por quê? Porque nós julgamos a partir da ação. Mas aí tem um problema. Quando esse rótulo que se coloca, por exemplo, numa criança é negativo, isso pode influenciá-la o resto da vida. Então, ela pode assumir aquele rótulo e acreditar realmente naquilo e seguir. Se é um rótulo positivo, beleza. Ela é estudiosa, é inteligente, vai dar certo, vai ser grande, blá. Que bom. E quando é negativo? Como ela vai superar o julgamento dos próprios pais, por exemplo, aqueles seres que amam, que cuidam, que a criam, e acreditar em algo diferente, que aquele rótulo negativo não é verdade, que ela tem potencial maior. Então, a gente trabalhando na questão da psicoterapia em consultório, é normal, às vezes, a gente receber criaturas de 30, 40 anos de idade que estão ainda apegadas ao rótulo que os pais colocaram lá na infância. Ela já passou por todas as fases, estudou, tem uma profissão, mas ainda duvida da própria capacidade, ainda sente insegurança, e os rótulos colocados lá quando criança, infelizmente, ainda pesam até hoje, independente da idade que ela esteja.
Então, por isso da importância de estar atento e tomar cuidado com o rótulo que a gente coloca, que nós permitimos, ou o rótulo que a gente aceita que sejam colocados em nós. Então, esses rótulos negativos vão ser prejudiciais. Então, se você pega uma criança, incentiva sua autoestima, sua confiança, você é inteligente, é isso, vai dar certo, ela vai crescendo com aquilo, ela vai assimilando, ela acredita no potencial e ela tende a seguir realmente aquele caminho. Mas o inverso também pode ser verdadeiro. Então, quando é algo muito negativo, que duvida da capacidade dela, ela pode acreditar e deixar de realizar um monte de coisa que ela poderia, por acreditar naquela questão negativa. Então, se uma pessoa, por exemplo, vai aprender a tocar um instrumento, ela vai lá tocar violino. Aí a família chega de, ai, credo, que barulho, que coisa chata. Gente, ela pode se tornar uma violinista? Depende da personalidade dela. É óbvio que a gente tem bagagem que a gente já traz de outras vidas que pode influenciar isso. Mas se ela for mais frágil, ela pode acreditar que ela está fazendo barulho, que é ruído, que não é legal. E ela pode desistir, por exemplo, de aprender aquele instrumento. Ela vai desistir da capacidade dela. Não, eu só faço barulho, eu não consigo, deixa pra lá. Ou ao contrário, aquela que mesmo fazendo barulho é incentivada, não, vai lá, insiste, você vai conseguir, vai melhorar. Vamos, treina mais um pouquinho. Aguenta aí a fase de aprendizado. Ela pode sim acreditar no seu potencial e superar aquela situação e chegar lá na frente. Então, vai fazer diferença a questão da opinião. Vai influenciar. Entrou mais recadinho aqui? Sandra Cunha, não lembro se eu já falei com você, querida, ela também entrou. Pantaneiros Neide, tá dando bom dia também, tá gostando do tema, tá lá em Mato Grosso. A Deise da Silva Cunha Manzano tá aqui com a gente. A Zeusa faz um comentário, que certos julgamentos podem trazer problemas emocionais, sim, até o exemplo que eu dei de pessoas que chegam à vida adulta com essas questões, e ela comenta que algumas pessoas podem acarretar até o suicídio, dependendo do que foi divulgado ou opinado, e que nós temos a nossa parcela de contribuição. Querida, temos sim muita parcela de responsabilidade. Agora, então, com essa questão que tudo vai para a mídia e os tais dos cancelamentos, nós temos mais responsabilidade ainda. Por quê? Porque a pessoa pode acreditar que a vida dela está destruída a partir daquele momento, que ela não tem alternativa, que ela não tem caminho, ou ela se sente cancelada, e é horrível. E a gente tende a depender da opinião do outro, nós esperamos uma afirmação, uma opinião positiva, e isso é ruim, e quando não vem essa opinião positiva, é quando a pessoa pode sim deprimir, pode perder completamente o chão dela, aí a vida dela complica, então, infelizmente, pode haver contribuição sim, com relação à autoeliminação. Gente, eu estou esquecendo aqui do Zap. A Eliette mandou um recadinho do Newton lá de Minas Gerais, que ele mandou pelo Zap da rádio. Ele acha que quanto mais buscamos viver com as verdades do espírito, mais aparece a resistência dos outros, causando conflitos. Devemos, assim, ser fortes o bastante para vencermos os obstáculos e fazer brilhar a nossa luz, como disse Jesus. Realmente, Newton, nós deveríamos nos preocupar com essas outras verdades, não se preocupar com o julgamento do aqui, do agora. E a luz pode incomodar, sim, pode chamar atenção, pode causar algum obstáculo, mas a nossa tendência não deveria se permitir que isso barrasse o nosso comportamento. Então, tá tendo problema? Para, reflete, pensa, como que eu vou lidar com isso? Vou retribuir? Pera lá. A gente sabe que não pode reagir na mesma moeda. Então, alguém me agrediu, emitiu uma opinião ruim, eu vou lá na mídia social, vou fazer igual. Gente, não. Não é esse o caminho.
Para, reflita, analisa aquilo. Se for para conversar ou para resolver a situação, vá direto com a pessoa, fale com ela, mas não é no sentido de briga ou tirar satisfação. É de um diálogo, é no sentido de um entendimento. Isso é importante. Por quê? Estamos num processo de autoconhecimento. Então, alguém apontou alguma coisa? Olha, veja se aquele rótulo, se aquela questão faz sentido, se aquela opinião pode ter um fundo de verdade. Porque às vezes ela pode ter, talvez num nível menor, mas pode ter algum fundinho de verdade. E se eu simplesmente vou reagir de forma agressiva e partir para a briga, eu não tenho oportunidade de aprender, de entender. Então, não, para, olha e observa. Você pensar na questão espiritual, conforme falou o Newton, é importante. É importante porque tira um pouco o sentido só desse aqui e agora que a gente está vivendo. Então, qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu projeto de vida? O que é realmente importante para mim? Então, ser cancelado numa rede social, ter uma opinião contrária, é isso mais importante? É isso que é tão significativo assim? Não deveria ter um peso tão forte, mas está tendo, infelizmente. Então, cuidado. Vamos ver o que nós estamos valorizando como mais importante, para onde estamos voltando a nossa atenção. Isso dá um novo direcionamento. Então, outro comentário da Sandra Rocha. Ela comenta, é sempre importante termos cuidado na forma como nos manifestamos em relação ao outro, verdade, Sandra? Quando chego a atenção, quando chama a atenção, quando ela dá bronca nas filhas, ela faz sempre reforçando os aspectos positivos. Olha, essa é a ideia. Quando a gente faz um processo de orientação de pais, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Eu posso dar bronca, devo, inclusive, eu posso chamar a atenção. O que eu não posso é desqualificar, acabar, digamos assim, com a criança. Então, eu preciso lembrar de criticar o comportamento, a situação, o que aconteceu. Mas eu não posso destruir a criança. E a gente pode verbalizar isso é importante. Então, você vai dar bronca, tipo, olha, filho, eu te amo, você é tudo para mim, mas esse comportamento, essa postura é horrível. Tal situação não é aceitável. Então, eu estou criticando a situação, o comportamento. Não é ela que é horrível, não é ela que não é amável. É aquele ponto específico, é aquilo que ela fez, é aquela atitude. Então, nós temos, sim, condições de separar isso quando vamos dar uma bronca, quando vamos dar uma opinião ou criticar algo. Então, você reforça o positivo, você pode elogiá-la e critica aquele ponto, aquela situação. Então, ela não vai se achar horrível, ela vai entender que foi aquele comportamento, aquela postura, e que se ela é legal, ela pode ir pelo caminho positivo. Pera, eu tenho tal ponto legal, então deixa eu alimentar aquilo, não necessariamente o negativo. Então, é olhar para o positivo. E quando a gente apontar isso para alguém, a mesma coisa. Às vezes a pessoa recebe uma crítica para um trabalho ou para uma situação como se fosse para ela. Essa semana, conversando com uma cliente acerca disso, então ela entrega um trabalho para o chefe que está ruim. O chefe chega e, nossa, que porcaria que você entregou, tá horrível isso. Peraí, é ela que é horrível? Tudo bem que, gente, essa não é a melhor forma de falar e entra na questão do sincericídio. Mas vamos supor que a criatura já falou. Peraí, ela tem que se sentir tão mal? Primeiro, é a opinião dele, que pode não ser a mesma de outras pessoas. Então, ela não pode deprimir, se sentir horrível, ir lá chorar em casa e ficar mal e não conseguir fazer mais trabalho nenhum. Mesmo que esteja ruim, pode ser aquele trabalho, aquela situação. O que é importante olhar? Que momento da vida ela estava? O que estava acontecendo?
o que fez chegar daquela forma, e outra, peraí, existe capacidade para fazer diferente, para fazer de uma outra forma, então simbora fazer de novo. Então, é não permitir que aquilo atinja tão profundamente a ponto de bloquear. Então, não, pera lá, vou fazer de outra forma. Já sofri a agressão, porque às vezes não é a gente que comete o sincericídio, às vezes a gente recebe, como esse exemplo da crítica ao trabalho. Então, pera, não vou permitir que aquilo me destrua. Eu não sou só aquele trabalho ruim, eu sou mais. Eu tenho outros aspectos, outros papéis que eu desempenho na minha vida que são importantes. Então, eu devo olhar para esses outros aspectos para não me sentir tão mal por um aspecto, por um ponto que foi apontado por alguém. Então, eu não vou permitir que aquela opinião, aquele julgamento me destrua de forma alguma. Eu sou a lei. E se a gente olha para a questão que somos espíritos temporariamente habitando esse corpo físico, hoje eu sou o Ajussara, não lembro quem eu já fui, não sei quem eu vou vir a ser ainda, mas eu sei que é muito maior, é muito mais amplo. O nível de conhecimento, toda a bagagem positiva e negativa é maior. Então, com essa consciência, essas opiniões, essas situações menores, gente, isso perde importância. Isso deixa de ser tão grande e deixa de pesar tanto na nossa vida. Bom, pelo menos deveria pesar. Pelo menos deveria deixar de influenciar. Você está tendo dificuldades para lidar com essas situações, com esses conflitos? Procura ajuda. Procura uma psicoterapia, pede, depois se arrepende. É bom deixar como tá, já foi, ou buscar e pedir desculpa. Verê? Então, depende. Se você chutou o balde com tanta vontade assim, se a outra pessoa tiver machucado e você tentar falar logo em seguida, talvez ela não consiga ouvir. Então, pode precisar esperar esfriar um pouquinho, deixar a situação amenizar, mas eu acredito que seja importante, sim, tentar consertar, tentar conversar e se desculpar. É sempre importante a gente reconhecer um erro ou reconhecer que exagerou. Isso faz parte, um sinal de maturidade. Então, peraí, eu reconheço que eu errei, pisei na bola e vou me desculpar. Se o outro aceita ou não é outra questão, mas eu posso fazer minha parte. Então, é importante, sim, se desculpar, reconhecer que errou, que estava com a cabeça quente por algum motivo. Então, isso faz parte do nosso processo, é importante, demonstra maturidade. E é aquela história, peraí, eu posso mudar de opinião, eu posso falar que eu exagerei, que eu estava vendo por uma única ótica, então é legal isso, faz parte do processo. Então eu reconheço, eu coloco isso para o outro, a pessoa coloca de volta o ponto de vista dela, e é assim que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente gradativamente vai se permitindo mudar, vai se modificando. Então faz parte do nosso processo de crescimento e de aprendizado errar, julgar, às vezes condenar, aplicar a pena, como comentou a Tânia, mas espera, percebi isso, volta e veja o que é possível fazer. Ah, já julgou os colegas de trabalho, você é professor, voltou. Preguiçosa. Pera lá, por que eu estou julgando ela como preguiçosa? Para. Será que ela não tem outras características? Será que ela não tem outro aspecto positivo que eu possa me fixar, que não seja único esse? Então, aprenda a rever os rótulos que você coloca, a tentar olhar para ele de um outro jeito, a dar um outro sentido. A gente pode, é parte do nosso processo, então vá removendo.
tenta não julgar, tenta não condenar, tenta não aplicar pena. Então, a gente fazendo a nossa parte vai colaborar para que o outro também faça dele, para que o outro também se modifique. Isso é importante e está acessível a todo mundo. Um recadinho que entrou, acho que já está indo quase para o finalzinho, mas ainda tem um tempinho. A Jeane de São Paulo, bom dia, gente linda, adorei gente linda, obrigada, querida. Ela falou que gosta quando eu comando, obrigada pelo carinho. E está dando parabéns a toda a programação da rádio. Gente, falando em parabéns à programação, não se esqueça de curtir aí a TV Mundo Maior, ativa o sininho para você receber os avisos e compartilha no modo público para que mais pessoas tenham acesso. O Facebook limita um pouquinho, então quanto mais pessoas compartilharem, melhor. Então você foi lá, assistiu o programa, gostou, lembra de compartilhar. Olha aí, eu falei do assistir, gostou. Gente, é um julgamento, não é? Então você assiste, você vai emitir uma opinião sobre aquilo, você vai ter uma determinada ideia, faz parte do processo. Mas qual que é a ideia? Que esses julgamentos, que essas opiniões sejam cada vez mais positivas, com conteúdo diferente. A ideia é que haja menos agressividade, que haja menos condenação ao outro, à sua postura, ao seu comportamento. Então, que os nossos olhos sejam mais cristãos, que olhem com mais amor, com mais caridade, com mais tolerância, que façamos como o mestre nos ensinou, buscar aspectos positivos, que tenhamos bons olhos, aquilo que chega até nós, que possamos não julgar e condenar, mas ter compreensão, ter tolerância com o próximo. É algo que a gente está precisando tanto, então as pessoas estão sensíveis, então há a necessidade de mais paz, de mais harmonia, de menos conflitos. Para que hajam menos conflitos, precisamos de mais entendimento, de mais tolerância e aceitação. Simples assim. O outro pensa e sente diferente. Tudo bem. Isso não me desqualifica e nem desqualifica o outro. Apenas é diferente. E nós podemos continuar convivendo com essa diferença, inclusive juntos. É como aquela história do time de futebol, o A que é inimigo do B. Peraí, não pode ficar junto? Pode. Então, um gosta do A, o outro gosta do B. E o A e o B podem se gostar, ter outros pontos em comum. E tudo bem isso. Então, essa é a ideia, que possamos evoluir a tal ponto de compreender essas diferenças, de conseguir conviver com esses pensamentos, sentimentos diferentes, não permitir que esses conflitos nos destruam, pesem tanto no nosso dia a dia. Então, para um pouquinho, observe, toma cuidado, reveja os rótulos que você colocou no outro, tire esses rótulos. Alguém colocou em você? Pera lá, por quê? Pensa, veja se tem alguma coisa realmente que vai bater com você, porque às vezes pode bater, talvez não tão colorido quanto o outro colocou, mas cuidado. Gente, tá chegando o finalzinho, um minutinho. Vou aproveitar para agradecer o Marcos Magrini, que está com a gente pela rádio, Jefferson Silva pela TV, Eliette Ribeiro na produção, nos recadinhos do Zap, aqui dando um super suporte, e a Solange Ribeiro lá nos telefones. Então, obrigada a todos, obrigada pela companhia, que tenhamos uma semana de muita paz, muita luz, sem julgamentos, tentando elevar aí nosso posicionamento, manter uma sintonia positiva, e na próxima semana estaremos juntos com mais um Novos Rumos, com a Ercília, se Deus quiser, e um grande beijo a todos. Valeu pela companhia. Termina aqui Novos Rumos.